louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Coloca a Bíblia no seu banco. Glória a Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, aplique o seu coração agora totalmente, inteiramente a Deus, porque só Ele tem para nos dar, só Ele tem, aleluia, para resolver qualquer tipo de problema e trazer a solução. Pai das luzes, nós te louvamos nessa noite, Senhor, em concordância com a oração do teu servo, meu amigo pastor Maravilha, não invalidando a oração que ele fez por mim, mas eu te peço, Senhor, aqui tem um povo, aqui tem um povo que saiu dos seus lares, muitos vieram de perto, outros de longe, mas vieram, ó Deus, com a perspectiva de um milagre, receber algo da tua mão, da mão daquele que abriu o mar vermelho para que o povo passasse em pés enxutos, e do outro lado Miriam tocar um tamborim em ação de graça ao Senhor. Esse povo não veio ver Alex pregar, esse povo não veio, meu Deus, ver, meu Pai, ó Deus, as tuas filhas louvarem no grupo. Este povo veio, meu Deus, com um propósito: receber a porção do teu Espírito, receber a palavra que renova, a palavra que edifica e a palavra que exorta e repreende também. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, a casa é tua, o povo é teu, faça conforme a tua vontade. Diga amém. Amém. Sempre exaltando o Senhor. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, estamos num tema muito lindo que Deus colocou no coração dos nossos líderes, do nosso pastor, da nossa pastora, e nós sabemos que, eu não digo que a responsabilidade é grande, porque todos nós sabemos que ela é muito grande, porque nós sabemos que se acrescentarmos um tiro, tirarmos ou acrescentarmos, Deus prestará conta, porque todos nós nesta noite está sendo filmado. Diga para sua irmã, diga: você está sendo filmado, você está sendo filmado. Jesus está com os olhos como chama de fogo sobre cada um aqui nesta noite. Amém. Deus te abençoe. Realmente eu estou aqui pela graça, mas eu não vou deixar de falar a parte de Jesus. Jesus, eu não quero tossir. Controle minha voz, porque minha vida é tua. Aleluia. Você vai me ajudar a pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não fazemos nada só. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória seja Deus. Primeira abertura da campanha. Olha só o que Deus coloca no coração dos nossos pastores. Seu versículo de número 12, capítulo de número 12, seu versículo de número 20. Nós temos aqui a passagem de uma parábola. Aleluia. Uma parábola que Jesus, o nosso Senhor, Ele abrindo a sua boca em uma parábola, porque a Bíblia vai nos dizer, no seu capítulo de número 12, versículo 1, que muitos, uma multidão, não poucos, muitos, foram ouvir o discurso de Jesus, foram ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela traz gosto. A palavra de Jesus, ela anima, ela fortalece o cansado. A palavra de Jesus, ela traz um refrigério para a alma. Aleluia, meu Deus. E todos queriam ouvir a palavra de Jesus, tinham o prazer de, aleluia, se deslocar das suas casas, missionária Jéssica, para ir ouvir o Cristo, o Senhor, pregar a palavra de Deus. E ali havia muitas famílias, pessoas necessitadas, pobres, espiritualmente falando, pessoas cegas espiritualmente falando, fariseus, hipócritas, que manuseavam a palavra
boa índole e pessoas de má índole. Ali havia pessoas, glória a Jesus, murmuradoras, pessoas, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, que só estavam ali para expectação, para viver um espetáculo, ou para, quem sabe, pegar Jesus em uma falha. Ali havia muitas pessoas, porém, também havia pessoas, aleluia, dispostas a ouvir Jesus falar. Quem está disposto a ouvir Jesus falar? Quem, aleluia, queima o seu coração só de você ouvir Jesus falar, porque Jesus é fogo, a palavra dele é. Quando a palavra dele, aleluia, é anunciada não por boca humana, mas quando vem pelo Espírito de Deus, a revelação da palavra, aleluia, ela queima, ela aquece sua alma, você se renova, você se alegra. Independentemente do dia que você passou, quem sabe você enfrentou muitas lutas para chegar aqui hoje. Eu acredito que enfrentou. Porque quando estivermos debaixo dessa carne humana, 24 horas do dia seremos atribulados, angustiados, mas não derrotados. A Bíblia diz aqui no seu versículo de número 12: ajuntando-se entretanto muitos, milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros. Olha só, eles estavam lá, naquela grande multidão, muitos com um alvoroço terrível. Igreja amada do Senhor, obreiros da casa do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, observe que o Dr. Lucas escrevendo aqui, ele se revela, aleluia, dessa forma, porque ali havia muitas pessoas, atrás de uma resposta de Deus. Aleluia. E Jesus sondando o coração de muitos, a Bíblia vai nos dizer, no seu versículo de número 29, perdoe, no seu versículo de número 13, que um homem da multidão se apresenta diante de Jesus, tentando ou fazendo-se um teste com Jesus. Observe que ele se apresenta dizendo da seguinte forma: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só onde estava o coração daquele homem. Aonde estava o coração daquele homem? Ele sabia que Jesus tinha o poder da palavra, o poder da lei estava sobre Jesus. E ele sabia que Jesus tinha autoridade, pastor. Ele sabia que Jesus tinha autoridade para decretar o sim e o não. Então ele exclama dizendo: mestre, diz ao meu irmão que ele reparta comigo da herança. Porque a herança era muito boa. Ele estava ali para ouvir Jesus ou com um propósito de algo? Com um propósito de algo em situação. Glória. Aleluia. Aleluia. Então Jesus toma a palavra, porque Jesus tem resposta para tudo, Deus. Ele não deixa ninguém sair de mão vazia e com a sua mente turvada. Ele fala, independentemente de como você vai se aproximar dele, se para acreditar algo, ou querer algo, ou querer barganhar algo com ele, ele vai te dar a resposta certa, ou que sim, ou que não, mas ele vai tirar a sua dúvida. Observe que aquele homem veio com esse propósito no coração. Muitos que ali estavam tinham propósito em seus corações, mas esse homem induziu a Jesus algo.
Jesus, aleluia, caísse na dele, Jesus não cai em barganha de ser humano nenhum. Amém? Jesus, ele não se compactua, aleluia, com barganhas, porque Jesus é Deus, e ele conhece o som do coração, e sabe a intenção do coração do homem, e ele sabia, evangelista Carlos, a intenção do coração daquele homem, que era o dinheiro, que era o mamão, o Deus das riquezas. Ele estava neste propósito. Então Jesus disse, mas ele lhes disse: homem, quem me pôs a mim por juiz, ou repartidor entre vós? Jesus toma a palavra, é como um gancho. Ele tenta Jesus com a palavra, querendo que Jesus resolva o problema dele, e Jesus toma aquilo como um gancho, para agora repreender, aleluia, os corações maldosos que ali na multidão estavam. Qual eram os corações maldosos? Muitos estavam ali querendo algo da parte de Deus, não querendo a salvação da sua alma. Muitos estavam ali com um só propósito, muitos. Propósitos esse de grandear a alma, mas não estavam dispostos a entregar-se completamente ao Redentor. Então Jesus, ele toma a palavra que doeu, machucou, mas ele usou a palavra, porque a palavra dele, por mais que fira, ela é remédio. Ela fere aqui, mas ela é remédio para a sua alma ali na frente. Porque Deus não quer que você se perca. Deus não tem prazer que você se perca. Olha só o que Jesus fala: cautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Foi boa para aquele homem essa palavra ou foi ruim? Ele diz: olha, calma, rapaz, só cautela, fuja disso. A avareza te corrompeu já faz, olha, há tempo. Glória a Deus, aleluia. Cuidado com a avareza. Deus. Infelizmente ela tem predominado nos corações de muitos, mas só do rico não, é do fraco também. Glória a Deus, aleluia. Bem? Amém. Muitos querem prosperar, granjear, esquecendo do fundamento maior. Não é pecado você ter, não é pecado. Quem pregar isso está pregando heresia. Não é pecado você possuir. Deus quer que você tenha. Porque eu não tenho, por que eu não vou ter? Deus quer que você prospere para a glória de Deus. Porém, uma coisa aqui, eu deixo aqui um ponto de vírgula: cuidado para que aquilo que você granjear e possuir não te corromper lá na frente. É isso que Deus se preocupa. Jesus. Em aplicar o seu coração. Porque aonde você aplica o seu coração é ali onde está o teu tesouro. Se você aplica o seu coração não só num carro, numa casa, numa fazenda, nos seus gados, não. Não é só no seu poder aquisitivo, é no filho que você tem, em algo que você possui na sua vida. Se você, aleluia, deixar aquilo ali nascer como uma semente, brotar, cuidado que ela pode te trazer um grande prejuízo lá no amanhã, quando você fechar os seus olhos. Mas Deus, aleluia, te trouxe aqui nesta noite para colocar no teu coração algo que, independente
sua situação, ou em quem você tem aplicado o seu coração, se o seu coração tem se aplicado ao Senhor, a palavra de Deus, tem recusado as ofertas que este mundo aqui te ofereceu, não te preocupes, porque o que Jesus vai fazer na sua vida, aqui ainda nesse mundo, é coisa extraordinária e grandiosa. Primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É buscar alguém. É buscar alguém que esse jovem buscou, tentando Cristo. Era como quem estava dizendo assim: Jesus, ele vai partir, eu quero que ele deixe para mim, porque quem sabe ele tinha um filho, quem sabe ele tinha alguém para quem possuísse aquela herdade ou herança. Mas não, aquele homem avarento, aquele homem presunçoso, orgulhoso, ele queria para si a herança, e Deus não compactuou com ele. Glória a Deus. Aleluia. Observe, Aleluia. Grande Deus. Aleluia. os murmuradores, como estavam ali, arrasando entre si. Uns, quem sabe, começaram a cochichar no ouvido do outro. Mas Jesus, onisciente, na sua onisciência ele sonava. E ele então aplica uma parábola para que muitos da multidão entendessem. Aleluia. Observe, Glória. que ele agora aplica a parábola de um homem que possuía uma herdade ou uma fazenda, era um homem muito rico, era um homem próspero financeiramente falando, mas espiritualmente falando era morto. Espiritualmente falando, ele não tinha vida em si, Aleluia, Jesus. possuía bens, era próspero, mas era um homem vazio de Deus. Porque todo ser humano, ele tem um vazio tamanho de Deus. Esse homem tinha de tudo. E observe na linguagem dele, ele mesmo aplica aquilo ao seu coração e exclama. O próprio Jesus, ali naquela parábola, olha só o que ele aplica, dizendo: fareis, derrubarei os meus alcedreiros, edificarei outros maiores. Ele era orgulhoso, ele queria algo maior. Aquilo que ele tinha ainda era pouco para aquilo que ele queria ter. Olha só, ele estava no coração daquele jovem, daquele moço. E ele, Jesus, agora entregando a palavra para todos que estavam ouvindo. E muitos que estavam ali entenderam. Uns arrazoavam entre si, uns questionavam, murmuravam, outros entendiam aonde Jesus queria chegar. E observe a arrogância daquele homem, a prepotência, a ganância no seu coração é tão grande que ele disse: eu vou ajuntar tudo que eu ganhei, que eu possuí durante estes anos de trabalhos, vou derrubar e vou aumentar os meus celeiros, para que eu folgue ou descanse a minha alma durante o ano todo, para que eu fique no anonimato, para que eu não trabalhe mais, para que eu viva até o último dia da minha vida aqui na terra. Aleluia. Olha só o versículo 19. Aleluia. E direi a minha alma. Falou para quem? Para a alma. O que Deus quer de mim e de você? Quando fecharmos os nossos olhos? A nossa alma.
A pergunta é: será que ele tinha mesmo? Na lógica humana, nos olhos carnais, ele tinha. Mas olha só a resposta da boca de Deus. Olha só o que o Senhor falou. Versículo 20, o tema base. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui ele não estava falando de herança para um filho ou ao pai, não. Ele estava dizendo do último suspiro da sua vida. Para onde você irá? Para um lago de fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga, aonde é uma vida eterna sem Deus, aonde é uma vida, aleluia, angustiada até o fim. Quando se abrisse os livros e o seu nome não for achado no livro da vida, e você for lançado fora. Era isso que o Deus de Israel estava dizendo: oh, você é louco. Depois da vida segue-se o juízo. E saiba que você tem uma vida, e essa vida um dia vai voltar para quem deu. Aleluia! Aquele moço estava preocupado. Ele queria herdar ele queria herdar a herança do seu irmão. Mas Jesus, onisciente, trouxe essa parábola. Glória a Jesus. Aleluia. Dizendo: acautelai-vos, povo meu, da avareza. Aquele homem era avarento. O coração dele estava na ganância do dinheiro, nas coisas deste mundo que são banais, nas coisas deste mundo que são terrenas, nas coisas deste mundo. O coração dele estava aplicado nas coisas que passam. Meu Deus, aleluia. Nas coisas que um dia, aleluia, cessará, não é eterno. A sua alma estava, aleluia, enganosamente enganada, porque ele pensava que teria aquilo para o resto da vida dele. Jesus toma essa parábola, e a intenção do coração de Jesus era essa: era colocar, ele plantar o coração daquele moço que veio até ele interrogar, para que ele aconselhasse o moço lá, o irmão dele, que entregasse a herdade, a herança para ele. Aleluia. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite toda. Aleluia. Só que Jesus está preocupado, não é com o que eu vou ter, com uma manhã na minha vida. Ele está preocupado se eu fechar o olho hoje. Deus está preocupado com a sua alma. Para onde vai a sua alma? Olha só a expressão do próprio Deus. Você é louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E quem que pede a alma? E quem é que diz: o seu tempo acabou, já era, o que eu tinha de fazer eu fiz, então venha. Quando ele fazer isso, meu irmão, quando ele te chamar, já era. Você vai deixar filho, você vai deixar marido, você vai deixar casa, você vai deixar apartamento, você vai deixar aquela conta aberta que você abriu na Caixa Econômica Federal, você vai deixar as riquezas escondidas, você vai deixar tudo aqui. E agora você vai estar somente a sua alma perante o tribunal de Deus. Diante do trono, onde terá aquela grande multidão, e será prestado conta de tudo. Vai ser naquele grande dia, tudo vai ser prestado conta lá. Aqui, quando você faz algo, você é chamado pelo juiz e você vai ter que prestar conta daquilo que você fez. Lá e aqui ele vai, você cumpre a pena, você paga o que você fez, justo. Mas lá não. Lá não vai ter advogado, porque você tem hoje. Quem é o teu advogado? Levante a mão para cima. Jesus de Nazaré, Ele é o teu advogado, Ele está aqui nesta casa de oração. Glória a Deus.
não, vai avante. Aí o advogado se levanta e diz: vai. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Lô! Esta noite te pedirão a tua alma. Olha o que tens preparado para quem será. Será para Lúcifer, Satanás, diabo ou para Jesus? Sua alma vai ser apresentada para Jesus de Nazaré, o que morreu na cruz do Calvário por tua alma, o que se entregou por nós, homens indignos, pecadores, que não merecia, aleluia, a sua graça salvadora. Mas ele diz: eu vou, Pai, morrer por ela. Eu vou, Pai, entregar a minha vida. Eu vou como um cordeiro, vou morrer por ela. Vou sofrer nas mãos dos homens maus. Vou ser chicoteado, Pai. Vão colocar uma coroa de espinhos. Em troca desta coroa de glória, vão colocar uma coroa de espinhos, que os espinhos atravessarão o meu cérebro. Sim, meu Pai, eu vou. A Bíblia não recapitula, mas eu vou recapitular para você. Eu vou receber aqueles pregos nas mãos e nos meus pés. Eu vou receber aquele vinagre quando eu pedir água, quando eu estiver sede. Eu vou. Mas quem sabe alguém do céu disse assim: mas você sabe que ele é corrompido. Você sabe que esse ser humano, ele não vai merecer o seu sangue. E quem foi que falou assim? O acusador das almas. Ou você acha que Jesus, quando estava no Getsemane chorando, lágrima de sangue, sentindo a dor da morte que estava bem próxima, sabendo que Judas Iscariotes, o seu amigo, ele chamou Judas de amigo. Amigo, com um beijo traz o filho. Jesus, sendo Deus, ele sabia do que ele ia passar e enfrentar por minha alma, por sua alma. Ele combateu no combate e foi até o fim. Hoje nós estamos aqui. Quem é grato por ele? Glória a Deus. E quem é grato pelo seu sacrifício? Aleluia. Aleluia, sé, mano, reza, vai, eu vou calar. Os homens mal com correntes nas mãos, homens violentos. Ele sabia que ele ia passar por um processo terrível. Evangelista. Ele sabia que ele ia passar um processo terrível, mas ele foi até o fim, ele não negou o chamado dele. É por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que ele te escolheu lá do tráfico. Porque quando muitos não te davam R$1, não te dava nada, só decretava a tua morte, ele veio e pagou o preço. Diz: eu vou resgatar ele, porque ele vai ser, aleluia, uma tocha viva na minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só a preocupação de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 15. Glória a Jesus. Não estou fugindo do tema, tá, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Verso de número 17, perdão. Olha só que diz a palavra de Deus aqui, se você quiser acompanhar. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Igreja de Laodiceia, bem ornamentada no ouro, tudo lindo aparentemente na visão humana, mas espiritualmente falando estava morta, porque a presença de Jesus não estava lá dentro, estava lá fora. Versículo número 20 vai dizer: eis que eu estou à porta bato, eu estou batendo. Quem abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa. Casa, homem, somos uma casa. Alguém tem que morar nessa casa.
Ou Deus ou os demônios. Ou Deus ou Satanás. Ou Deus ou as concupiscências da carne, que são avareza, lascívia, prostituição, dentre outros e outros pecados que a Bíblia relata. Então, se o meu coração, que é a casa, aonde Jesus se refere aqui, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele estava se referindo a mim como pessoa. O meu coração, ele queria entrar, não nas quatro paredes, mas naqueles que estavam ocupando o banco, porque eles estavam confortados. Eles serviam a Deus, mas eles estavam confortáveis na igreja. Achavam eles que já estavam agradando a Deus e não estavam, porque os seus corações estavam distantes do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus não quer que o seu coração esteja distante dele. Deus quer que o seu coração seja um coração quebrantado, como foi o coração de Davi, que mesmo caindo, falhando, mas ele se rendia, que mesmo caindo, falhando, mas ele se prostrava e clamava pedindo socorro a Deus. Aleluia! Glória a O Deus! meu coração tem que estar voltado unicamente e perfeitamente para Ele. Eu não tenho que ter falta alguma. Porque, presbítero Alex, que minha vida não muda. Eu sirvo a Deus já tem 10 anos e eu não vejo nada acontecer na minha vida porque está faltando algo. Eu não estou aqui te acusando, porque essa é a função do diabo. Eu estou aqui te alertando. Quem sabe, aleluia, Deus está sentindo falta da sua oração e você não ora mais. Quem sabe Deus está sentindo falta daquele momento de ler a palavra e você não lê mais. Colocou a Bíblia lá em cima do armário, dentro do guarda-roupa, aleluia, fechou na gaveta, deixou lá 7 chaves, não lê, medita mais no Senhor, não tem tempinho mais para Deus. Quem sabe o seu coração está que nem aquele coração daquele homem sensato, daquele homem que edificou sua casa sobre a areia. Aleluia! Glória a Deus. E Deus nesta noite está dizendo: eu quero um compromisso com você. Eu quero um compromisso marcado e sério. Não é aquele compromisso que quebra com a boca do político, que fala, mas não cumpre o que fala. Nunca preste sua boca, aleluia, para apresentar a Deus um voto e não cumpra. Aplique no seu coração nesta noite que o que Deus está pedindo para você não é muito, é só que você se aproxime por inteiro. Levante a mão para cima. Glória a Deus. Uramacaxé, da Camaçu. O que Deus quer de mim e de você é mais compromisso, é mais intimidade. Deus quer te levar para o profundo. Deus quer te levar para um mistério mais profundo. Deus quer te convocar. Nesta noite Ele está te convocando. Ele está dizendo: filho, atenta para a minha voz, atenta para a minha palavra, porque eu quero ter um compromisso mais sério com você. Eu quero, aleluia, ter um encontro real com você, que muito tempo atrás você fez e você não cumpriu. Isso pode ser para mim também, porque eu sinto a Deus desde os meus 14 anos. Eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor me curasse da epilepsia, porque eu tinha epilepsia grave, eu ia pregar a sua palavra, mesmo sem saber, mas o Senhor ia me dar graça. E Deus falou: está marcado, está cumprido. E eu olhava os pastores pregando, eu tinha aquele desejo no meu coração. Eu fiz esse propósito com Deus e Deus me colocou. Por bondade e misericórdia. Porque eu não sou pregador, irmãos. Eu entrego o que Deus manda falar. Eu não tenho eloquência, mas eu entrego aquilo que Jesus manda falar. Olha só, meu amado pastor, presidente Roberto Souza. Jesus tira a dúvida no coração daquele homem? Creio que sim. Ele sai, quem sabe
questionando, murmurando no caminho, mas ele entendeu o recado de Jeová. Ele entendeu. Ele entendeu assim: olha, você quer viver eternamente aqui na terra e possuir a herança do seu irmão? Você não é eterno. Você vai fechar os olhos nele. O que Deus está dizendo é: cumpra o propósito dele aqui na terra enquanto você está vivo, porque um dia ele vai te chamar. Um dia ele vai chamar a sua senha. Tenha propósitos com seu marido, tenha propósitos com sua esposa, faça planos, ore, busque a Deus, mas aplique no seu coração uma coisa: daqui é passageiro. Eu tenho sonhos, todos aqui têm sonhos, todos aqui querem realizar algo no seu coração. Encerrando, mas aplique uma coisa no seu coração: a maior riqueza não está aqui. Levante a mão para cima, por gentileza, aleluia. A maior riqueza, aleluia, não está no cofre da terra. A maior riqueza estará naquele grande dia, onde uma mesa será posta no céu, todos de branco, diante do Cordeiro de Deus e de Deus, que é a sua luz eterna. Aleluia! E aquele Cordeiro lindo vai olhar para você e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena você deixar as concupiscências da sua carne. Aleluia. Valeu a pena o meu espírito trabalhar no teu coração todos os dias, dizendo: aleluia, não peque. E se você pecar, dobre o joelho, busque a Deus, que Ele te recompensará, Ele te perdoará, porque Ele é o teu advogado hoje. Mas não permaneça neste erro. Vá se lapidando, Ele vai te lapidando, Ele vai te ensinando. Não precisa que eu venha aqui, que o nosso pastor nos ensina, eu venho aqui bater na mesma tecla, não, porque você tem um professor dos professores. Levante a mão para ele, levante a mão para ele, levante a mão para ele. O professor Jesus, o professor Espírito Santo ainda está na terra, ainda está na terra. O Espírito Santo, ele não se aparta de você. O Espírito Santo que te ensina, ele não se aparta de você. Ele está lá no teu quarto quando você chora, ele está lá no teu quarto quando você está sorrindo, ele está lá no seu quarto quando você está feliz, ele está lá no seu quarto quando todos te abandonarem, ele está lá. Eu estava na empresa por esses dias e sempre tem aqueles que querem ser melhor, e a gente quer que ele não escuta, que eu estou entregando o nosso pastor, e os dizem que aquele dali é diferente, só quer ver no canto sozinho. Eu não encosto nele. Eu não encosto nele. Ele vai ficar só aqui. O Espírito Santo falou assim: você está só? Eu disse: não. Uns estão ali, aí falando de prostituição, falando disso, falando daquilo, e você está na onda. Eu estou aqui, Senhor Jesus. Jesus diz: olha então para o seu lado, uma comitiva de anjos. Aleluia! Crente anda só? Crente salvo anda só? Crente salvo, angustiado, quem sabe atribulado anda só? Não, ele está bem acompanhado. Levante a mão para o céu, ou então coloque a mão que profetiza, de profeta, no ombro do teu irmão e diga assim: ei, esta campanha vai modificar a nossa vida. Porque Deus vai falar aqui poderosamente, eu acredito nisso. Porque o que Deus tem, aleluia, a preocupação de Deus aleluia, é só uma: salvar a tua alma, é salvar a tua alma, é te dar o céu, é te dar o galardão, aleluia. A preocupação de Deus é essa: é que você reine eternamente com Ele, que você receba uma coroa de glória, é que você seja vestido de branco, é que você ande nas ruas de ouro e cristal, é que você tenha, aleluia, acesso ao céu. Meu Deus, aleluia. E a preocupação de Satanás é só uma: te perder, me perder. E ele vai lutar até a última. Ele vai lutar até a última gota dele, até o último recurso que ele tiver de matar. Porque ele vai lutar. Porque você pensa que ele está se agradando dessa campanha
aqui? Você pensa que Ele está se agradando dessa igreja aqui, desse ministério aqui? Porque o foco desse ministério aqui, Deus colocou no coração do nosso pastor, é almas. Deus, aleluia, Ele ama quem aplica a alma no coração. Muitas almas estão no inferno por falta de uma igreja compromissada com o reino. Com permissão do nosso pastor, se põe em pé. Mas o que Deus está falando para você hoje aqui é só Grande Deus, aleluia, Jesus. não compra por decoração. Louvado seja Deus. Eu provei Abraão, quando Abraão aplicou o seu filho Isaque no seu coração. Eu disse a Abraão: será que você me ama mesmo? Você me ama? Sai da sua tenda, eu quero ter um particular com você. Eu quero ter um particular com você. Irmãos, o nosso Deus é uma pessoa. Você não tem intimidade com seu marido, com seu noivo, com seu namorado? Você não conversa? O marido sabe, ele quando vê a esposa lá, diz: vai chegar, e vai chegar até ele, vai aconselhar ela. Deus, ele também é uma pessoa e ele tem sentimentos. Você sabia disso, que Deus tem sentimento? Deus, ele sofre quando você sofre. Deus, ele chora quando você chora. Ele é o Pai. Certo, bem verdade é que ele sabe já o destino de cada um. Ele sabe quem vai se perder. Ele sabe quem vai ser salvo. Mas o alerta de Deus hoje é para o remanescente. Glória, O glória. alerta de Deus hoje é para os santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é para aqueles que já estão lá, que pensam que são e não são, que pensam que é e não é, que pensam que vai e não vai. Esse alerta de Deus é aqui para aqueles, aleluia, que o seu coração é por inteiro. Grande Deus, aleluia, Jesus. E a preocupação de Deus, já vou entregar ao pastor, porque Deus está me ordenando fazer algo aqui. Oh, aleluia, louvado seja É que Ele enxugue dos seus olhos toda a lágrima que você Deus. chorou. Aleluia, Deus. Meu Deus, grande Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Meu Deus, amado, meu Deus querido. O Senhor está olhando para o teu coração agora. E Ele está vendo o que está aí agora. Grande Deus. Porque Ele conhece o pensamento e o coração do homem. Você deixou tudo. Você negligenciou o mundo. E Deus sabia que você ia sofrer por isso. Sofrer afrontas, negligência dos parentes, rejeições dos amigos, abandono. Deus sabia que o seu emocional muitas das vezes podia, olha, dele em cá, ou dele aqui. Deus sabia que você ia sofrer retaliações, abatimentos. Deus sabe, aleluia, a fúria que o anjo caído tem de você. Mas Ele também sabe que você, que nem Paulo, vai combater o bom combate. Grande Deus, aleluia. Vai vencer essa guerra. Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é sua. Essa guerra não é sua. Não compra briga com ela. Deixa na mão daquele que sabe de tudo, o tempo certo de entregar a vitória. Aleluia, Jesus. Eu vou ver se Abraão me ama mesmo. Sai da tenda, eu tenho aqui um particular com você. Deus está tendo um particular com você, Abraão, hoje. Deus está tendo um particular com você, mulher de Deus hoje, homem de Deus hoje. Você me ama mesmo?
teu único filho, a quem tu amas, a quem tu está amando mais do que eu, aquilo que você, aleluia, aplicou sua alma, mandou ele a pega esse objeto, pega isso, vá sacrificar para mim. Sacrifique agora, tire da sua vida agora. Uramandore amandaraias, Ricalabaixo. Quero ver se você me ama mesmo. Aleluia, Deus. Abraão pega, leva o filho ao holocausto. Mãe, enquanto ele estava levantando o cutelo, o facão que é hoje, o anjo brada do céu: não faças tal coisa, porque agora eu sei que você ama. Teme a Deus. Glória a Você Deus. não negou o que você mais ama. Aleluia, Jesus. Agora sim. Grandioso és tu. Agora sim a nossa intimidade, olha, ficou mais forte. Agora sim, Abraão, eu confio em você. Aleluia, Jesus. Você sabia que Deus não sabia? Deus sabia, mas Deus pôs a prova. Deus põe a prova no meu coração, para ver naquilo no qual o meu coração está proposto, para que o meu coração está colocado, em que o meu coração está aplicado. Não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Leva o teu filho para casa, mas não coloque ele acima de mim. Não coloque aquele automóvel acima de Deus. Não coloque aquilo que. Não coloque a tua esposa, o teu esposo. Não coloque o teu. Você sabe. O teu trabalho, o teu salário, o teu dinheiro, as tuas finanças, as tuas terras, as tuas coisas acima dele. Pai, obrigado, Jesus. Senhor, eu te pedi que eu não tossisse, eu não tossi. Até eu estava na casa do irmão Daniel, o Senhor sabe como eu estava. Eu ia falar para o meu pastor, porque eu estava bem, Jesus, à tarde. Por isso que eu não falei, mas agora à noite veio essa recaída, mas eu não neguei. E o Senhor me ajudou. Senhor, te peço que o Senhor visite cada coração, trazendo a paz que excede todo entendimento. Senhor, aqui não é a igreja de Laodiceia, aqui não é aquela igreja que estava distanciada do Senhor, aqui é a igreja que teme a sua palavra, que a sua palavra é o foco maior, o Senhor é o nosso foco maior. Senhor, e se eu tenho aplicado meu coração em algo que tem desagradado o Senhor, e o Senhor está cobrindo de mim, perdoa, e que teu Espírito tenha livre acesso ao meu coração. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, vem até aqui à frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, vem até aqui à frente. Deus está me acordando isso. Há muito tempo você me pediu batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não estava achando lugar, porque tinha algo que estava entristecendo o seu coração. Eu quero convidar, com ordem do nosso amado pastor, alguns dos irmãos aqui, o pastor Maravilha, ou nosso mesmo pastor, o anjo da igreja, o nosso pastor, o anjo do Carlos, para impor as mãos sobre eles ali. Eu sinto que há um renovo espiritual, eu sinto que há um renovo, aleluia, não carnal aqui, existe algo espiritual aqui, preenchimento e vazio. Senhor, ó Deus de Israel, Senhor, usa a mão do teu filho,
dele